Imagina só morar numa casa com pessoas que você não conhece muito bem e aos poucos você descobre que existe um plano maligno naquele lugar. Bem bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em A Casa de Vidro de 2001, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo desse filme e descobrir curiosidades bem interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem transparente. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma casa, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. A Casa de Vidro é um thriller psicológico que foi lançado em 2001 e fez muito sucesso na época de seu lançamento, principalmente aqui no Brasil, em home video. Foi um filme extremamente popular nas feirinhas de camelô. E muitas pessoas conhecem este filme graças à mídia física, né, ao VHS e ao DVD, que estavam bombando muito no início dos anos 2000. E foi desta forma que eu conheci esse filme. Eu peguei ele uma vez na locadora e fiquei fascinado por esta obra, e eu assistia direto. Gostava dos personagens, daquela casa de vidro, o mistério, o plot twist. Achava um filme bem legal. Embora, né, quando eu assisti a primeira vez eu não tenha entendido muito bem a história, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo o que estava rolando e passei a gostar bastante do filme. E é uma obra com vários nomes importantes para o cinema naquele momento. Tem a Diane Lane no elenco, tem o Stellan Skarsgård, a Lily Sobieski também, que na época estava muito no auge. Então é um filme com um elenco bem popular, uma proposta interessante, é um thriller bem gostosinho, que você tenta descobrir o que está acontecendo. Será que realmente aqueles personagens são os vilões? Ou a protagonista está enlouquecendo por conta do acidente que aconteceu em sua vida? Se você já assistiu o filme, você sabe qual é a resposta, né? Mas é um filme bem interessante. É claro que, assim como outros filmes do início dos anos 2000, principalmente esses que eu trago aqui pro canal, este filme também foi massacrado pela crítica. É um filme que ele não foi bem aceito na época do seu lançamento, principalmente por conta de eventos que aconteceram 3 dias antes da data oficial que esse filme foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi lançado no dia 14 de setembro de 2001. E o que aconteceu 3 dias antes, vocês sabem, né? O filme não foi bem nas bilheterias e acabou sendo mal visto pelos críticos. Hoje ele é conhecido como um filme legal. A atmosfera dele funciona até os dias de hoje. Eu acho que o plot, a história do filme, ela é uma história interessante e eu particularmente gosto muito de assistir este filme até os dias de hoje. Esta obra ganhou uma continuação 5 anos depois, chamada A Casa de Vidro 2, aqui no Brasil, só que é um filme que foi lançado direto pra televisão, ele não saiu nos cinemas e a história não tem nada a ver com este filme de 2001. Foi só um gancho mesmo que utilizaram pra vender melhor o segundo filme. E diferente de várias destas sequências caça-níqueis que nós temos aí no cinema, que se aproveita do nome do filme original, A Casa de Cera, ó, eu me confundi, A Casa de Cera não, A Casa de Vidro 2, até que é bem interessante, eu gosto da história do segundo filme. E se vocês querem ver eu falando da história desse segundo filme aqui no canal, deixe nos comentários. Esta obra é dirigida por Daniel Saken, ele não fez muitos filmes relevantes, na verdade ele tem pouquíssimos filmes no seu currículo, ele trabalhou mais como assistente diretor de obras relativamente até famosas, e os trabalhos dele não foram elogiados. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe como esse tipo de vídeo funciona por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto reassisti a trama, e é claro, no final vou contar curiosidades bem bacanas sobre a produção do filme. Esta obra tem um núcleo de personagens bem pequeno, então eu já vou falar agora no início para vocês irem se familiarizando. Nós temos aqui a protagonista, a Ruby Bakker, interpretada por Lily Sobieski. A Lily Sobieski foi uma atriz bem popular no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela participou de obras com bastante destaque, como por exemplo Impacto Profundo, que eu gosto muito desse filme, e ela se envolveu em vários projetos bem interessantes. Eu disse que ela foi uma atriz porque hoje ela se considera aposentada da atuação. O seu último filme foi em 2012 e em 2016 ela fez uma participação especial, então oficialmente ela parou de atuar em meados de 2012. E eu separei umas curiosidades bem sinistras da vida da Lily Sobieski, que talvez justifique o motivo que fez ela parar de atuar. Eu vou falar sobre isso na parte das curiosidades. A Ruby Bakker, ela tem um irmão chamado Rich
Bucker, interpretado por Trevor Morgan. E nós temos outros dois personagens que também são importantes pro filme, que é a família Glass. A Erin Glass, interpretada por Diane Lane, uma atriz maravilhosa que dispensa apresentação, e o seu marido, Terrence Glass, que tem o apelido de Terry, e ele é interpretado pelo brilhante Stellan Skarsgård. E ele é pai de outros dois atores que se envolveram muito bem com o terror. O Bill Skarsgård, que é o nosso eterno Pennywise de It a Coisa, e também de Alexander Skarsgård, um ator maravilhoso. Também tem outros filhos que são atores, mas estes dois estão envolvidos com terror, que é o meu gênero favorito da vida. Estes são os personagens principais que vocês vão me ouvir falar durante o vídeo inteiro. É claro que tem outros personagens que são importantes e vão aparecer, mas aí eu falo o nome deles conforme eles forem aparecendo. O filme começa com uma cena de abertura bem eletrizante. Tem um assassino mascarado correndo atrás de uma mulher e ela tentando se esconder e tal, e você fala, meu Deus, esse filme é um slasher. Não, não é um slasher. Na verdade, é um filme slasher que nós estamos vendo, mas não é o filme A Casa de Vidro. Na verdade, é um filme chamado Prom Nightmare, que a Ruby está assistindo com as suas amigas no cinema. Aqui a gente entende um pouco mais da personalidade da Ruby. Ela é uma jovem de 16 anos que gosta de aventura, então ela não liga muito para as regras, ela sai para beber com as amigas. A Ruby é uma jovem privilegiada que mora numa casa muito bonita, os pais têm dinheiro, então tá tudo certo na vida dela. Ela estuda numa escola muito boa, uma escola particular. Mora ela, o seu irmão e os seus pais. Bom, até que tem uma noite que ela sai pra curtir ali com os amigos e não sei o que, e os pais dela estão comemorando 20 anos de casamento. E eles estão ali num jantar, super felizes e tal. Mas acaba acontecendo um acidente de carro e os dois morrem. Nós acompanhamos o velório dos pais da Ruby, do seu irmão, e tem um casal misterioso que está ali perto da Ruby e do seu irmão. Eles estão sempre de olho. Aí tem um momento que o Rhett, ele vai fazer um discurso, né, uma homenagem aos seus pais. Só que ele não consegue falar, ele tá muito nervoso, ele começa a chorar, uma cena muito triste. E nós vemos aquele casal que estava ali no canto, né, de olho na Ruby, no irmão dela. Eles sobem até o altar pra dar ali um apoio, né, pro Rhett, que tá chorando muito. O cara ali daquele casal começa a fazer um discurso em memória ao casal falecido. Ele faz um discurso muito bonito, a Ruby se emociona, todo mundo se emociona. Beleza, beleza não, né? Uma coisa trágica, não tem nada de beleza, é um velório. Mas vocês entenderam, né? Seguindo. Aí nós vamos agora pra casa da Ruby. Aí aparece o advogado da família e ele chega pra conversar com a Ruby e fala, olha, eu estava cuidando do testamento dos seus pais e eles deixaram uma boa quantia de dinheiro pra vocês, então assim, não precisam mais se preocupar com dinheiro, você e seu irmão vão ficar muito bem. E eles colocaram no testamento que caso alguma coisa acontecesse com eles, quem seriam os responsáveis legais por você e seu irmão são os vizinhos Glass, a Erin Glass e o Terry Glass, que são vizinhos da Ruby há mais de 10 anos. Então assim, são amigos da família. Aí nisso entra em cena o Terry e a Erin pra conversar com a Ruby e seu irmão. Eles se abraçam e tal e falam, olha, vai ser uma mudança muito boa pra vocês, vai dar tudo certo. E ainda neste velório que se estendeu até a casa da Ruby, do irmão dela, nós conhecemos o tio da Ruby, que é o tio Jack. Ele é irmão da mãe da Ruby, então ele fala, olha, eu sou seu tio, não sei o que, faz tempo que a gente não se vê, mas podem contar comigo pra qualquer coisa, só entrar em contato. Passa alguns dias e eles colocam a casa da Ruby à venda, e ela e o Rhett vão morar com os Glass na casa deles em Malibu. Aparentemente, os Glass, eles têm muita grana, né? A casa deles em Malibu, assim, uma coisa gigantesca, não sei quantos hectares, é uma casa enorme. E tem muito essa questão do vidro, né? Uma casa cheia de paredes de vidro, não chega a ser igual a casa de Os 13 Fantasmas, que inclusive tem análise completa dele aqui no canal, mas é uma casa com muitas janelas de vidro, portas de vidro, enfim, privacidade zero, né? Eles então vão conhecendo a casa e realmente é muito grande, mas tem uma coisa que chama atenção. A Ruby e o Rhett vão precisar dividir o mesmo quarto. Esquisito isso, né? Uma casa tão grande. A Ruby não gosta disso, né? Ela acha uma coisa super esquisita, já que ela tinha o seu próprio quarto. Os Glass explicam que é uma situação temporária porque eles estão reformando o quarto que será da Ruby. Bom, aí eles começam a viver naquela casa. A Erin é uma médica muito respeitada, ela tá há anos na profissão, e o Terry tem uma empresa de aluguel de veículos. Não só aluguel de veículos, mas uma empresa que mexe com veículos e tal, né? Vende também, enfim. E a Ruby começa a sentir algumas coisas estranhas nesta casa, ela vê algumas sombras, né? Existe uma falta de privacidade que incomoda muito a Ruby. Ela é uma jovem que gosta da sua privacidade. Ela deve ser virginiana, não sei. E ela também sente que o Terry olha
olha de um jeito diferente pra ela. Ela às vezes até acha que pode ser alguma coisa da cabeça dela, mas fica um clima meio estranho no ar. Por exemplo, tem um momento ali que ela está se trocando do lado de fora do quarto e ela percebe umas sombras passando pelos vidros e desconfia que seja o Terry espiando ela se trocar. Uma coisa bem esquisita, né? Ela tem 16 anos. E diferente do que ela estava acostumada, onde ela morava antes, agora ela vai estudar numa escola pública. A Erin, ela dá uma desculpa que não tem escola particular ali próximo, então ela precisa estudar numa escola pública, mas ela fala que tá tudo bem, que vai ser tranquilo, que é uma escola segura e tal. Aí a Ruby chega naquele ambiente, né, muito diferente do que ela estava acostumado, as pessoas também são diferentes, né, a galera tem outro assunto. A partir disto, a Erin começa a ficar muito em cima da Ruby. Tem um momento que a Ruby está falando no telefone com a amiga dela, da antiga escola, tá trocando ideia, e ela fala, nossa, essa escola é muito ridícula, o pessoal aqui parece uns caipiras, né, tá ali fazendo bullying dela, e a Erin está escutando na extensão do telefone, muito início dos anos 2000 isso, né, pegar a extensão do telefone pra ouvir conversa. Aí ela tem um papo ali com a Ruby, fala, olha, isso não é legal, você não pode ficar menosprezando o pessoal da escola pública. E a Ruby fica assim, do tipo, meu, você tava ouvindo mesmo a minha conversa, cadê a minha privacidade? A Ruby está tentando se sentir à vontade naquela casa. Aí tem um momento que ela sai ali durante a madrugada pra nadar, tem uma piscina gigantesca na casa, ela tá ali nadando e parece que ela gosta muito disso. E de repente aparece o Terry, ele chega de um jeito muito esquisito, começa a olhar pro corpo dela, que ela está usando biquíni, ele dá uma toalha pra ela e fala, olha, nada de mergulhos noturnos. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a Ruby está ali, né, passando por esses perrengues de uma escola nova, ela também está fazendo autoescola para aprender a dirigir, e o irmão dela, o Rhett, ele está gostando da casa, mas pelos motivos errados. O Terry e a Erin estão meio que comprando este garoto. Eles dão vários videogames pra ele, né? O PlayStation 1, que era o auge lá na época, o Nintendo 64. Então assim, ele tem vários videogames que ele fica jogando. E isso meio que distrai ele das verdades ocultas que estão acontecendo naquela casa de vidro. Numa dessas madrugadas aí que a Ruby está entediada e não sei o que, ela começa a andar pela casa e presencia uma discussão bem forte do Terry com a Erin. E eles estão falando de coisas assim, do tipo, meu, você falou que não ia mais fazer isso, por que que você fez? E a Erin se desculpando, dizendo que foi um acidente e tal. E a Ruby ali tentando prestar atenção. O Terry percebe que ela está espionando, fecha a cortina e continua a discussão. Na noite seguinte, o Terry leva a Ruby pra um jantar misterioso. E o Terry começa com um papo meio esquisito. Ele fala que lembra exatamente quando a Ruby se mudou ali pra casa ao lado deles. E aí ele viu ela crescendo. E antes ela ficava segurando uma boneca, né, uma Barbie de Malibu, e agora ela está morando em Malibu, então será que isso era um presságio? E a Ruby percebe que tem um duplo sentido nas coisas que ele está falando, mas ela tenta desconversar pra não ficar um climão. Aí ela, pois é, né, mas agora eu cresci e não brinco mais de bonecas. Aí ele, deu pra perceber, e fica assim olhando, e é uma situação muito delicada pra Ruby, porque ela não consegue provar que ele está passando do ponto com ela. Ele faz de um jeito meio passivo-agressivo, ele vai com dualidades, então caso ela fale, opa, não tô gostando disso, ele vai usar o argumento do tipo, não, você interpretou errado, e ele faz isso sempre. Tudo que ele conversa com a Ruby tem duplo sentido. Aí beleza, eles saem daquele jantar, a Ruby extremamente desconfortável, e o Terry, ele tem um probleminha com bebida, numa velocidade altíssima com o seu Jaguar, né, super acelerado, correndo naquelas curvas de Malibu, até que ele para o carro do nada no meio da estrada e vai pra cima da Ruby. Ela acha que ele quer beijá-la, ela se afasta e fala, Terry. Aí ele, não, calma, só quero colocar o cinto em você, que ela estava sem o cinto de segurança. E é isto que eu estou falando pra vocês, é esta dualidade que destrói a cabeça da Ruby, porque nitidamente ele tentou beijá-la, só que ao mesmo tempo ele aproveitou da situação, quando ela se esquivou, pra falar que ela estava sem o cinto de segurança, o que também era verdade. E é uma coisa muito delicada, né, que a gente sabe que ele está sendo maldoso, mas não tem como provar. Eles voltaram muito tarde desse jantar, e quem a Ruby encontra na sala? A Erin. Ela está injetando alguma coisa no seu braço. Coitada da Ruby, né? Ela já está se sentindo mal por conta do Terry. Agora ela encontra a Erin nessas condições bem esquisitas, ela não sabe em quem confiar naquela casa. Como a Ruby não está gostando do que tá rolando, no dia seguinte, ela sai mais cedo da escola e vai até o escritório do advogado da família. E ela fala tudo que ela está sentindo e presenciando naquela casa. Ela diz que não está se sentindo confortável, que ela não tem o próprio quarto, que ela divide com
o irmão dela, ela pegou a Erin se drogando, que o Terry tentou beijá-la dentro do carro. Então ela contou tudo pra ele, achando que estava segura compartilhando isso com um advogado. Mas esse advogado, ele não acredita muito nessas coisas. Ele acha que talvez a Ruby, ela esteja passando por algum trauma ou algo relacionado à perda dos seus pais. Então ele fala pra ela ficar tranquila, que tudo vai melhorar. E ela solta uma que eu achei maravilhoso. Você disse que eu poderia confiar em você. Agora eu vim aqui trazer esses fatos e você está dizendo que vai ficar tudo bem pra mim? Ele fala, não, vem cá. Eu vou te ajudar, tá? Eu acredito em você, vou dar alguns telefonemas e as coisas vão melhorar. Pode ter certeza. Assim que a Ruby sai do escritório, o advogado pega o telefone e liga pra alguém misterioso. A Ruby chega em casa e a Erin está junto com o Terry esperando ela pra eles conversarem. E a Erin fala, Ruby, eu vi que você presenciou uma situação um pouco constrangedora me envolvendo, né? Você viu eu injetando insulina em mim mesma. Eu tenho diabetes e eu preciso injetar insulina de vez em quando. O Terry diz pra mim que você sentiu que talvez ele tivesse tentado te beijar no carro. Olha só que saia justa que botaram nesta menina. E ela, não, talvez eu tenha interpretado errado as coisas. Enfim, né? Eles fazem ali tipo uma jogada emocional com essa garota, deixando ela como a louca da história. E vai seguindo os dias e a Ruby continua incomodada com as coisas que estão acontecendo. Até que chega um momento que ela está ali na escola e ninguém aparece pra buscá-la. E a Ruby tem que ir caminhando até em casa. Como é muito longe da escola, ela resolve parar lá na empresa do Terry pra pegar uma carona com ele quando ele fosse embora pra casa. E a recepcionista fala, olha, fica aí sentadinha que daqui a pouco ele vai sair. Ele está numa reunião com os caras e tal e daqui a pouco ele sai. Ela, beleza. E ela fica ali na sala de espera e ela consegue enxergar a sala de reuniões. E ela vê que o Terry está numa reunião bem agressiva com dois caras. E eles estão falando muito sobre dinheiro. Os caras estão falando, cadê a minha grana? Você pegou o dinheiro emprestado, queremos de volta, isso e aquilo. Ele vê que a Ruby está ali, vai lá, fala pra ela, olha, daqui a pouco eu saio, fica aí quietinha. E aí os caras pegam ele, jogam ele na porta, né? Começa uma situação bem agressiva lá dentro. E a Ruby vai dar uma volta ali na oficina pra dar uma descontraída, né? Pra não ficar ali ouvindo aquela discussão. E ela vê um carro ali que era bem parecido com o carro que os pais dela tinham. Só que o carro, ele não tá destruído, diferente do que aconteceu no acidente que matou esses dois. Ela até acha estranho isso, porque se fosse o carro dos pais dela, era pra estar destruído, já que eles morreram no acidente de carro. Aquele carro que está ali, ele até está com alguns amassados e tal, mas nada de um acidente que mataria duas pessoas. Ela pega a carona com o Terry e eles vão pra casa. Só que o clima está ficando cada vez mais tenso naquela residência. O Rich continua sendo comprado por coisas legais, né? Então estão sempre dando roupas caras pra ele, videogame, jogos novos e tal. Quem está realmente incomodada com tudo é a Ruby. A Ruby, ela gosta muito de acessar a internet, né? Poxa, início dos anos 2000, internet bombando. E ela tem o seu MacBook maravilhoso, clássico dos anos 2000. O meu sonho era ter um MacBook colorido daquele. Ela está ali usando e pesquisando sobre a morte dos seus pais. E ela encontra algo muito importante sobre a morte dos seus pais. Eles morreram enquanto dirigiam uma BMW. Tá, mas o que tem de importante nisso? Os pais dela não tinham uma BMW, eles tinham um outro carro que era aquele que ela viu na oficina do Terry. Então, como assim essa BMW surgiu na história? Ela pega essas informações sobre a BMW, copia tudo isso e manda o e-mail pro advogado. E ela está intercalando entre as notícias sobre a morte dos seus pais e também um trabalho que ela precisa fazer sobre Hamlet. Ela acaba pegando no sono e o Terry pega o notebook dela e termina o trabalho de Hamlet para ajudar a jovem. Olha só que coisa boa, né? Ela até agradece o Terry na manhã seguinte e fala, Terry, valeu aí por ter me ajudado com o trabalho. E ele, não sei do que você tá falando. Parece que foi uma oferta de paz entre os dois. E lá na escola, ela conhece uma assistente social que foi designada a cuidar da tutela. Então ela tá ali, conversando com a assistente social, ela fala, olha, o advogado me passou umas informações importantes que eu quero confirmar com você. Aí fala da questão dela não ter um quarto próprio, fala que ela se sentiu assediada ali por conta do Terry, da Erin estar usando drogas na veia e tal. E a assistente social fala que vai fazer uma visita de rotina na casa pra ver como que os dois jovens estão instalados naquela nova residência.
polícia. Mais tarde, naquele mesmo dia, a assistente social aparece na casa. A primeira coisa que a assistente social pede pra ver é o quarto dos jovens. Levam ela até o quarto onde a Ruby dorme com seu irmão. Só que quando a assistente social entra, não tem mais 2 camas naquele quarto, tem apenas a cama do Rhett. Aí a assistente social também estranha, porque ela sabe da verdade e fala, tá, mas onde a garotinha dorme? Aí ela tem um quarto próprio, ela é uma garota de 16 anos. Eles construíram um quarto para a Ruby em cima da hora, né, na hora exata que a assistente social apareceu. E ela fala, nossa, que quarto bonito. Aí eles, é claro, ela é uma jovem de 16 anos, ela merece toda a privacidade do mundo. Olha só que sacana, dá vontade de dar um tapa na cara dos dois, né? Aí a assistente social fala, legal, muito bem, agora eu quero dar uma olhada nos banheiros. Erin, você pode me levar até o seu banheiro pra eu dar uma olhada? Aí você fica, será que ela vai descobrir algumas drogas naquele banheiro? E elas vão até a suíte principal, a suíte master daquela casa maravilhosa, e tem vários remédios no banheiro da Erin. Só que ela tem a desculpa perfeita que ela é médica. E ali no espelho do banheiro tem muita insulina. E não só insulina, mas também morfina. E a Erin fala que é porque ela tem diabetes. Então ela precisa usar aquela insulina. E a assistente social fala, muito bem, é isso aí, né? Parece que vocês têm tudo sob controle, uma família ótima. Ela até olha pra Ruby depois, né? Se apresenta, porque elas fingem que não se conheceram antes. Aí ela, oi Ruby, nossa, adorei o seu quarto, viu? E faz parecer que a Ruby está maluca, né? A assistente social encontrou tudo em perfeito estado. Neste momento, né, onde a assistente social está ali conversando com o Rhett, também perguntando o que ele faz, isso e aquilo, a Ruby encontra no lixo da cozinha uma correspondência do tio dela, o tio Jack. Ele mandou uma correspondência perguntando se estava tudo bem, mandou o telefone dele para entrar em contato. Só que os Glass não entregaram essa correspondência para Ruby e pro irmão dela. E ela também encontra ali no lixo uma outra correspondência de uma escola que era para ela e o seu irmão estarem estudando, uma escola caríssima, muito boa. E ali naquela correspondência, a escola está dizendo que sente muito, né, que os novos tutores não quiseram manter a matrícula deles naquela escola e eles entregaram o cheque de $30 mil, que era correspondente ao pagamento que os pais da Ruby já tinham feito há muito tempo. Agora sim, já sabemos que existe uma manipulação por conta de dinheiro. Por isso que os Glass estão tão interessados na Ruby e no irmão dela. E aí chega a cereja do bolo. Eles cortam a internet da Ruby. Ela não consegue mais se comunicar com nenhum amigo, totalmente isolada naquela casa. Mais uma manhã que a Ruby está na escola e ela liga pro advogado. Ela aproveita os momentos que ela está na escola para conseguir se comunicar com o mundo. E o advogado diz que aquela BMW estava registrada no nome da empresa do Terry. Logo, foi o Terry que emprestou aquela BMW para os pais da Ruby irem jantar naquela noite. Será que ele manipulou aquele carro? Mas por que ele faria isso, gente? Para piorar a situação, a Ruby é chamada na escola para falar sobre aquele trabalho que o Terry fez sobre Hamlet. Aí ela fala que foi ela que fez o trabalho e tal, e a professora fala, não foi você, isso daqui é um plágio que você pegou da internet, e por conta disso você será expulsa da escola. A Ruby, ela já teve problema de plágio um ano antes na escola particular que ela estudava, e ela acabou saindo impune dessa, só que aqui nessa escola pública eles não aceitaram e expulsaram a garota. E agora ela está naquela casa trancafiada e não tem mais a desculpa nem de ir à escola, já que eram os momentos onde ela aproveitava para dar suas escapadinhas, né, para falar com o advogado, falar com os amigos. E o Terry, é claro que foi o responsável por isso. Ele sabia que ele estava plagiando um trabalho da internet e fez isso para prejudicar a Ruby. A Ruby está putaça com tudo que tá rolando e durante a madrugada ela pega as chaves do carro enquanto o Terry está dormindo, põe o irmão dela dentro do carro e ela tenta sair, só que ela é pega por um policial. Como ela não tem habilitação, o policial liga para seus tutores. Aí aparece lá no meio da madrugada, numa chuva do caramba, a Erin e o Terry. A Erin leva o Rich no carro dela e o Terry vai junto com a Ruby. E no carro, a Ruby começa a soltar tudo na cara do Terry. Ela fala que sabe que foi ele que matou os pais dela, que provavelmente ele cortou os freios do carro do pai dela, que eles estavam dirigindo um carro que pertence à empresa dele. E o Terry começa a dar risada e fala, você não sabe do que você tá falando, jamais eu ia fazer isso. É claro que a Ruby não acredita nisso e fica putaça com tudo que tá rolando. E aqueles caras que estavam na sala de reunião com o Terry, lembra que estavam discutindo? Eles são agiotas e eles emprestaram uma grana altíssima pro Terry, em torno de $1 milhão, e agora eles querem o dinheiro de volta. Só que o Terry não tem de onde tirar toda esta grana. E numa dessas, a Ruby consegue escutar uma conversa do Terry com um desses agiotas. E ele
fala que agora ele tem um novo porquinho que vai dar muito dinheiro pra ele. E quem é esse porquinho que vai dar dinheiro? A Ruby e o seu irmão. Porque de acordo com o advogado da Ruby, ela tem em torno de 4 milhões de dólares pra receber. E como ela é menor de idade, quem cuida das finanças é o Terry e a sua esposa. Eles são os tutores desses jovens. Todo o dinheiro está protegido pelo advogado e pelo banco. Precisa ter uma comprovação do porquê que precisa do dinheiro. Ele não pode simplesmente ir lá e sacar o dinheiro do banco. O Terry e a Erin, eles precisam prestar contas de tudo que eles fazem com a grana, já que eles são tutores, eles não são donos do dinheiro. Eles administram o dinheiro até esses jovens completarem a maioridade. Terry até tenta ir sacar uma parte desses 4 milhões, ele vai lá no banco e fala que precisa reformar a casa, porque ele quer ampliar o espaço por conta dos jovens e não sei o quê. E o cara do banco começa a desconfiar da conduta deste tutor. Então ele abre uma investigação interna pra ver ali se tá tudo bem com aquelas crianças. Pra manter a Ruby em segurança lá na casa, eles começam a dar drogas pra Ruby. Então ela tá sempre muito lenta, muito sonolenta. E o irmão dela até percebe isso também. Ele fala em alguns momentos: nossa, eu preferia quando você tava mais agitada. Por quê? Qual é a real intenção que eu interpreto, na verdade? Eles querem fazer parecer que a Ruby está se drogando de verdade, pra eles não só se tornarem os tutores dela do dinheiro, mas também interditar a Ruby. Assim como ela é mais esperta, ela sai da jogada, e o irmão dela, o Rhett, ele é mais fácil de ser manipulado. Só que toda essa situação que está acontecendo com ele tem prejudicado muito a cabeça da Erin. Cada vez mais ela está usando esses medicamentos para se drogar, ao ponto disso começar a prejudicar o trabalho dela. E ela é chamada pelo diretor do hospital e é demitida do hospital, e ainda por cima perde a sua licença médica, já que ela estava desviando medicamentos do hospital. Isso é uma coisa gravíssima. E ela não só desviava para ela usar no corpo dela, como também para drogar a Ruby. E agora, né, o Terry está muito nervoso com tudo. E agora, como que eles vão conseguir mais drogas ali, né, para injetar na Ruby e tal? Começa aquele desespero. O Terry sai para ir pras ruas para conseguir drogas. A Erin começa a andar pela casa e ela tem um compartimento secreto onde ela guarda algumas agulhas que ainda tem um pouquinho de droga lá dentro. E onde ela guarda essas drogas é onde tem umas fitas VHS. Então ela pega uma dessas fitas, começa a assistir. E aqui a gente descobre que a Erin e o Terry, eles tiveram uma filha, só que por algum motivo essa criança morreu, e a partir deste momento a Erin começou a se drogar. E esse vício foi ficando cada vez mais intenso conforme o Terry foi fazendo essas coisas com estes jovens. Realmente foi ele que manipulou a morte dos pais dessas crianças, porque ele sabia que o nome deles estava ali naquele testamento, que eles seriam os tutores legais, que eles deixariam uma bolada de dinheiro. Por isso que ele fez o que fez. Então o Terry é um cara extremamente malvado. E ela está usando muita droga, de repente dá um fade out em tudo. A Ruby, como não recebeu drogas naquela noite, ela vai acordando bem sonolenta, e ao lado dela está a Erin morta. Ela morreu de overdose ao lado da Ruby. Uma cena muito tensa, a Ruby fica desesperada, começa a gritar. O Terry chega em casa com as drogas e começa a conversar ali na casa, achando que a esposa dele está viva. Nisso, a Ruby pegou o telefone de um daqueles agiotas, ela se passa como esposa do Terry e passa o endereço pra eles, dizendo que o Terry estava querendo sair da cidade. E eles ainda não sabiam onde o Terry morava, ele só se encontrava lá no trabalho dele. O Terry encontra o corpo da sua esposa e vai atrás da Ruby e do seu irmão. Ele consegue pegar os dois e ele joga os dois ali no porão da casa. E a gente vê que o Terry está mexendo alguma coisa no carro dele, no Jaguar. Ele tá ali com uma furadeira, não sei o que, ele mexe, ele sai com o carro, ele tira o carro da garagem, deixa ali na frente, próximo da janelinha do porão. Os dois irmãos estão vendo ele fazendo isso. E por que que ele fez isso? Na verdade, ele manipulou os freios ali do Jaguar, ele cortou os freios e deixou o carro em frente à janela do porão para que, caso esses dois conseguissem fugir, eles usassem aquele carro para sair dali. E eles iam acabar morrendo. E com isso, o Terry ia ficar com todo o dinheiro pra ele. Aí ele finge que tomou muita bebida alcoólica, fica ali caidão na sala, com a chave do Jaguar bem exposta, e eles conseguem sair do porão. Ela pega a chave e no que eles vão sair, aparece o advogado. O Terry logo levanta, então ele não estava bêbado coisa alguma. E o advogado quer saber o que está acontecendo naquela casa, já que eles abriram uma investigação para descobrir se está tudo bem com a tutela e não sei o que. E o advogado, ele tentou ajudar o Terry. Então todas aquelas coisas que eram para ser confidenciais que a Ruby contou para ele, ele contou
pro Terry e pra esposa dele. Ele foi um pouco sacana, mas ele fez isso achando que a Ruby estava imaginando coisas, e ele queria ajudar o Terry porque confiava, achava que eram boas pessoas. E ao mesmo tempo, quem também aparece na casa? Os agiotas. Pois é, eles chegam na casa, começa uma discussão dos agiotas com o Terry, e o advogado também entra na jogada. Por quê? O Terry conta pros agiotas que aquele cara que está ali é quem está roubando o dinheiro dele, aquele advogado. Só que ele não tá fazendo nada disso. Aí os agiotas falam, ah é? Você que tá roubando o dinheiro dele, por isso que ele tá devendo grana pra gente e tal. E eles matam o advogado. O Terry fala, bom, agora que vocês, né, já resolveram isso aí, já mataram o culpado, eu tô livre, né, tá tudo certo. E eles, o quê? Claro que não, meu querido, você tá devendo muita grana pra gente. E eles falam, vamos dar uma volta de carro. E pegam o Terry e começam a arrastar pra dentro do Jaguar. Aí o Terry fala, não, nesse carro não. Qualquer outro carro, me leve no outro carro, não sei o que, mas no Jaguar, não. A Ruby, como é muito esperta, percebe que o Terry fez alguma coisa naquele carro. Por isso que ele deixou o carro ali fora, né? Facilitou pra eles conseguirem pegar a chave. Ele mexeu alguma coisa no carro. E a Ruby deixa a chave no lugar onde eles consigam ver. Enquanto eles estavam discutindo, ela foi até esse outro carro, furou o pneu para eles não conseguirem usar este carro e serem obrigados a usarem o Jaguar. Aí não tem jeito, eles enfiam o Terry dentro do Jaguar e vai dirigindo, e o outro vai dirigindo o outro carro, né, que eles chegaram ali na casa. E aí nós vamos para o grande finale do filme, que eu vou contar daqui a pouco, porque antes eu vim pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta desse filme. Tem uma playlist maravilhosa com vários outros filmes que eu já trouxe aqui pro canal, então bora lá maratonar que tem muitos filmes legais. E vamos agora para a parte final deste filme eletrizante. O Terry está ali no carro desesperado porque ele sabe que ele manipulou aquele carro e eles estão naquelas curvas de Malibu, né? O carro a toda velocidade, não sei o que. E o cara não consegue frear o carro e eles perdem o controle e o carro acaba capotando. E nisso também capota o carro de trás, que acaba batendo com eles, dá uma explosão ali na estrada. E a Ruby conseguiu chamar a polícia, então a polícia foi até ali a casa, conseguiu resgatar ela e o irmão dela. E os policiais estão fazendo este mesmo caminho para irem até a delegacia. E a Ruby está no carro com o irmão dela, no carro da polícia. E eles passam por aquele acidente que aconteceu. O policial tem que parar, né, para ver se alguém precisa de ajuda. E a Ruby fica dentro do carro, ali com o irmão dela, pensando, meu, será que ele morreu? Será que ele não morreu? O policial desce e o Terry não morreu. E ele dá um soco ali no policial e sobe para ver a Ruby e o seu irmão. Quando ele chega, ele fala, gente, tá tudo bem, eu sou um cara bonzinho, vamos conversar, né, eu peço desculpas por tudo que eu fiz. Ele tenta ali dar uma manipulada, só que a Ruby está com sangue nos olhos. Ela assume o volante da viatura e acelera e atropela o Terry, colocando assim um fim nessa história de uma vez por todas. Que cara chato e malvado, né? Pior que essas pessoas malvadas demoram pra morrer em fio. Passam uns dias, a gente vê que a Ruby e o seu irmão foram morar com o tio Jack em Chicago. Uma pena, né, que os pais deles morreram, né, por conta dessa ganância desse cara ridículo, mas eles conseguiram vingar a morte de seus pais. E este é o filme A Casa de Vidro. Vocês lembravam dessa história? Lembravam desses detalhes? Coloca aqui nos comentários se vocês gostam desse filme, qual que é a sua cena favorita desta obra. A minha definitivamente é quando a Ruby consegue finalmente atropelar este cara, porque olha, era uma vontade que todo mundo sentia enquanto assistia esse filme. E é claro que uma obra dessa teria várias curiosidades bem interessantes. O roteiro deste filme, que foi escrito por Wesley Strick, ele foi adquirido pela Sony num leilão. É muito comum isso acontecer em Hollywood, tá? E a Sony gostou muito do roteiro deste filme e começou a disputar com o outro estúdio. O outro estúdio ofereceu $500 mil, a Sony ofereceu 1 milhão. O outro estúdio ofereceu 1,5 milhão e a Sony não pensou duas vezes e ofereceu 2,5 milhões, mais 2% da fatia de bilheteria pro roteirista. O outro estúdio não cobriu esta oferta e a Sony levou o roteiro. A data de estreia, desde o início da produção, era 14 de setembro de 2001. E tava tudo planejado, né? O marketing acontecendo, divulgação de trailer, e o dia 11 de setembro era para ser o tapete vermelho do filme. Só que nós tivemos o atentado às
gêmeas. E é claro que por conta disso, o estúdio não conseguiu usar esta data para divulgar o filme, fazer o red carpet e tudo mais. Todo mundo achou que a Sony fosse adiar o lançamento do filme. Só que eles não fizeram isso. Eles preferiram manter 14 de setembro. E não foi a melhor decisão. E depois que o filme foi lançado, a Sony até teve a oportunidade de injetar um pouco mais de grana para refazer o marketing do filme e fazer as pessoas assistirem depois. Só que a Sony não quis fazer isso e deu como prejuízo este filme, né? Um prejuízo financeiro. Então o filme acabou sendo um fiasco de bilheteria e ele não conseguiu se pagar. O corte original do filme tinha em torno de 3 horas. Pois é, o roteiro desse filme é gigantesco, tem ele disponível na internet, eu dei uma lida, e é um roteiro muito extenso com vários detalhes que ficaram de fora da versão do cinema. O corte original tinha em torno de 180 minutos de duração, e desses 180 minutos foram removidos 74 minutos de conteúdo. Pois é, imagina só quanta coisa não tinha nesses 74 minutos, né? Isso explica várias lacunas que tem neste filme. Algumas relações pessoais ali que você vê que não fazem muito sentido, como por exemplo, da Ruby com as suas amigas, que fica meio deslocado. Tem até um momento que aparece as amigas falando da Ruby, do tipo, ah, ela sumiu, então não vamos mais falar com ela. E elas não apareceram nunca mais. Então tem coisas mal resolvidas, foram prejudicadas por conta desses 74 minutos que sumiram do filme. Inclusive, no corte original, era pra Ruby ter um par romântico. Ela teria um affair com um jovenzinho, e esse personagem era interpretado pelo ator Kip Pardue. Mas todas essas cenas foram realmente deletadas do filme. Os planos da Sony era relançar este filme umas semanas depois, caso não tivesse acontecido em setembro, nem nada disso, eles relançariam numa versão estendida, com essas 3 horas. Só que como o filme deu muito prejuízo, a Sony não queria gastar mais dinheiro relançando o filme, e simplesmente eles deletaram, jogaram fora esses 74 minutos. Algumas cenas que foram deletadas destes 74 minutos estão no material bônus do DVD do filme. Na verdade, só 2 delas. A primeira é uma cena estendida de quando a Ruby descobre que os pais dela morreram. A cena que foi pros cinemas, que todo mundo assistiu, a Ruby desmaia, aí no dia seguinte já tá rolando velório, aquela coisa toda. Mas no material bônus, na cena estendida, a Ruby desmaia, acorda um tempinho depois, achando que tudo foi um sonho. Aí ela olha assim pro quarto dela e fala, meu Deus, foi tudo um sonho, graças a Deus. E ela vai descendo a escada e vê os vizinhos, né, os Glass, ali na casa. E nesta cena também dá pra ver como que falaram pro Rich que os pais dele morreram. Então ele também ficou muito triste. É uma cena bem tocante. Uma outra cena que foi deletada mostra que os pais deles foram cremados. E eles estão enterrando as cinzas dos pais deles ali no cemitério. Desses 74 minutos que sumiram do filme, nós só temos essas 2 cenas disponíveis pra assistir, que não deve dar nem 10 minutos, né? Eu quero os outros 64 minutos na minha mesa agora mesmo, Sony. Bora subir uma petição na internet? Louco, né? A atriz Lily Sobieski estava muito em alta na época do lançamento deste filme, então ela recebeu um cachê de $1 milhão, mais alto ainda do que dos atores veteranos deste filme. E eu falei pra vocês que tinha algumas curiosidades bem sinistras sobre esta atriz. Pois é, eu estava pesquisando algumas curiosidades de um outro filme lançado mais ou menos nesse período, que eu vou trazer aqui pro canal, e esta atriz está no elenco deste filme. E nas curiosidades desta outra obra, existem algumas fofocas que a gente chama de blind items, que são fofocas que não podem ser confirmadas, mas são contadas por pessoas confiáveis. É meio confuso isso no mundo da fofoca, mas existe essa esfera aí chamada blind items. Inclusive tem um canal aqui no YouTube que eu amo, que é o da Fernandinha, Hollywood Forever TV, que ela sempre traz blind items incríveis de Hollywood, do mundo da música, é sensacional. Eu adoro essas fofocas. E existe várias fofocas sobre esta atriz. De acordo com esses blinds aí que existem na internet, esta atriz, ela surgiu em Hollywood por conta das suas habilidades em maltratar os homens, sexualmente falando, tá? Ela era conhecida como uma sado girl, então que gosta ali de bater nos caras, e os caras pagam fortuna pra apanhar destas mulheres. E ela era muito famosa nesse nicho. Então assim, e aí pessoas importantes de Hollywood foram contratando os serviços dela, ela foi crescendo ali dentro de Hollywood. Isso de acordo com esses blinds, tá? Não tem como comprovar isso, mas são fofocas bem quentes. E isso chegou no auge nesta produção deste filme que eu vou trazer aqui pro canal, que se você já está acompanhando aqui o canal há um tempo, você sabe de que filme que eu tô falando, né? Eu não vou falar o nome dele para não entregar spoiler do meu próximo conteúdo, mas é
esse filme aí que vocês já estão imaginando. Tinha uma cena neste filme que foi deletada. E nesta cena deletada tinha ela tendo relações bem fortes com o protagonista deste filme em questão. Só que essa cena ficou tão pesada que o diretor, que queria provocar, né, trazendo elementos sobre isto para esta obra, ele achou melhor tirar isso do filme, porque já rolava boatos de que esta jovem trabalhava com esse negócio, né, de bater nos caras, isso e aquilo. Então ia provocar um lado muito poderoso de Hollywood. E todas essas questões envolvendo essas polêmicas sexuais com a atriz Lily Sobieski afetou bastante a imagem dela. Ela pegou uns trabalhos um pouco esquisitos e tal, até que chegou no auge disso e ela resolveu se retirar de Hollywood, né? Hoje ela está aposentada. E quando perguntaram pra ela por que ela se aposentou, ela disse que os filmes e as propostas de trabalho que ela recebia eram sempre voltadas para contextos sexuais e ela não queria mais fazer esse tipo de trabalho em Hollywood. Então assim, por mais que seja uma fofoca, você vê que tem uma questão sexual que prejudicou muito essa atriz, infelizmente, no trabalho dela. Se ela era ou não uma dessas garotas que trabalha com isso, nós não sabemos, mas fato é, ela era muito jovem quando isso acontecia. E quando eu digo muito jovem, menor de idade. Então é algo muito nebuloso, que acabou sendo acobertado ali na época que esses filmes foram estourando, e até que isso prejudicou a imagem da atriz e resolveram tirar ela dos circuitos para que isso não voltasse à tona. Vocês já tinham ouvido falar dessa fofoca? Eu já tinha escutado sobre isso, inclusive no canal do Hollywood Forever TV, da Fernandinha Maravilhosa, e pesquisando para este outro filme, eu encontrei mais conteúdos ainda sobre esta fofoca em específico. Achei muito pesado e é uma pena que essa atriz tenha passado por estas coisas, né? Que o sonho dela, de se tornar uma grande atriz, tenha sido arruinado por conta disso. Uma pena mesmo. O roteiro deste filme foi descrito para os atores, antes deles aceitarem o papel e tal, como se fosse uma versão nova de João e Maria. Pois é, né? O clássico conto João e Maria era exatamente assim que estava sendo vendido para os agentes desses atores famosos. Porque a ideia do roteiro inicial era realmente parecer João e Maria. Então aquela casa de vidro seria como se fosse a casa da bruxa, e a bruxa, na verdade, seria o casal Glass. E eles dariam coisas para ficar alimentando estas crianças dentro da casa para conseguir se alimentar delas depois. Só que aqui no caso, se alimentar financeiramente, dando videogame, roupas caras, isso e aquilo, para que eles ficassem confortáveis dentro daquela casa e no momento certo, o Terry e a sua esposa dariam o bote na grana. Só que isso foi mudando conforme esse roteiro foi sendo mexido, né? Foram adaptando as coisas e o filme acabou indo para um outro lado. Os Glass iam tratar muito bem esses jovens. Você não ia desconfiar que o Terry é um cara malvado, que a Erin é isso, é aquilo. Você não ia desconfiar de nada. Até que ia chegar no grande momento que a bruxa dessa história, que é esse casal, iria dar o bote nesses jovens. Seria bem interessante também acompanhar o filme nesta visão, né? De que tá tudo bem. Estão tratando bem, eles se sentem maravilhosos naquela casa, tá tudo certo. E no momento específico, eles iam perceber que estão numa roubada. O título original do filme é The Glass House, a casa de vidro. Mas este título, na verdade, não é apenas porque a casa é, em boa parte, construída com vidro. É porque quem mora ali são os Glass. Então, por isso que é The Glass House, a casa dos Glass. E toda essa coisa de colocar a história nessa transparência de um vidro era justamente para brincar com essa dualidade. Que por mais que esta casa seja de vidro, o sobrenome dos personagens também tem vidro, as coisas não são claras desde o início. Demora para os personagens perceberem o que realmente está acontecendo. E esta é a história e as curiosidades de A Casa de Vidro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de revisitar esta obra, trazer essas curiosidades para vocês. Então coloca aqui nos comentários se você gosta desse filme, sua cena favorita e qual outro filme que você quer ver aqui no canal. Se inscreva no canal se não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta dessa obra. E se um dia vocês decidirem dividir a casa com uma pessoa que você não conhece muito bem, é melhor tomar cuidado. Tchau.